Muito bem, bem-vindos ao nosso povo, graça e paz do Senhor para conosco nessa noite. É mais um momento, num tempo de estarmos estudando a palavra de Deus, de estarmos com a série de estudos no Salmo 23. Eu já estou de uma maneira que eu não posso encontrar com ovelhas, já vem de imediato. Olha as ovelhas do Salmo 23. E eu ontem vi um cortejo, um rebanho, caminhando de um lugar para o outro, em grupo, interessante, elas vão em grupo, sempre agrupadas, juntas, ovelhas e as cabras também. E ficam no lugar, depois vão para outro, sempre buscando algo para mastigar. Desde junho, nós estamos estudando a poesia que Deus entregou para Davi, e de Davi para nós temos recebido do Senhor, através do Santo Espírito, a iluminação, para que lições deste poema sejam lições que vão impactar, que vão ter uma ação, um efeito, e mudar as nossas vidas, no agir na obra que Deus deseja assim realizar. E nessa noite eu até trouxe aqui comigo esse bis. Ainda não é o bis da recitação, vai ter o da recitação também. Esse ainda não é da recitação do Salmo 23, não é da Esther também. Esse é de qualquer um aqui que hoje à noite souber mencionar o título da mensagem de hoje à noite. Eu toda semana publico o título com antecedência, que se você se apegar a ele e ele te dominar, você vai ficar com um tempo grande para conviver com ele. Eu convivo com o título dias e dias, e eu compartilho isso com você também. Então é para quem souber o título. O pessoal da transmissão pode escrever o título. Se alguém acertar, a gente não vai mandar a caixa de bis para você que mora numa outra cidade, mas a gente faz assim, aonde está escrito bis, a gente põe no lugar do B, a gente põe um P, no lugar do S a gente põe um X, e aí chega o equivalente para você saborear uma caixa de bis. Bom, se alguém souber, eu coloquei no meio da semana e não coloquei mais o título, então eu estou aguardando ainda, e eu só no final da mensagem que eu vou divulgar o título da mensagem de hoje à noite. Não vai ser nem no começo nem no meio, só no finalzinho que eu vou falar o título da mensagem hoje à noite. Nós temos a questão na elaboração da mensagem, o título é a última atividade a ser preenchida. Então vamos ouvindo a mensagem e você vai pensando no título da mensagem. Quem acertar, os que estão aqui, vão levar essa caixa de bis. 20 bis, olha só. Um por dia, você vai gastar 20 dias para consumir essa caixa. Um por dia? Não, eu não consigo, ninguém consegue. Tá ok. Vamos nesse momento. Pelo menos vamos entender agora se você sabe que versículo nós estamos. Isso, verso 4. Nós já passamos, estamos na metade do Salmo 23. Há uma divisão no calendário do Criador, dos criadores de ovelhas, primavera e outono, uma fase em que as ovelhas ficam em pastos na forma de rodízios, sem grandes deslocamentos, e agora chega a fase das chamadas pastagens de verão. E todo pastor cuidadoso, toda ovelha que tem um bom pastor, quando chega o verão, essa estação, ela já sabe, iremos ser conduzidas para as pastagens de verão.
preparada pelo pastor. Ele vai levar as suas ovelhas para todo o que é chamado território, platô. Isso é no alto. As pastagens de verão estão nas colinas, nas partes altas, no planalto, no monte. Mas para que ele chegue ao monte, não possuindo um elevador, ele vai conduzir as suas ovelhas numa subida, vindo da parte baixa para a parte alta. Ele é um pastor muito cuidadoso. Ele está ciente de tudo que ela precisa nessa trajetória, indo para as pastagens de verão. É um momento importante para a ovelha. Eu sublinhei, tracei para você. Começa aqui um relacionamento muito íntimo, muito próximo com o seu pastor. E no verso 4, os pronomes tu e me entram no relacionamento da ovelha. Interessante, Davi, escrevendo o Salmo 23, tem toda uma ordem de um período completo, que envolve a criação de ovelhas e a criação de ovinos. Quanto mais estudamos e convivemos com as ovelhas, percebemos o quanto Davi era alguém que tinha um conhecimento como pastor de ovelhas, pragmático, prático, e Deus usa isso em Davi, na hora de entregar-lhe este belíssimo poema, o Salmo 23. Pastagens de verão no alto. E elas então são conduzidas passando pelo vale, da parte baixa indo para a parte alta. É uma subida gradativa. Um rebanho, amados, entendam, um rebanho pode ter 100 ovelhas como mais de 100. É um rebanho. Tem ovelhinhas que são frágeis, tem os cordeirinhos, tem todo um cuidado nesse percurso. O vale não é algo de uma proporção tranquila, o vale oferece perigos. Davi até chama vale da sombra da morte, tem pontos perigosos, mas jamais o pastor vai conduzir a sua ovelha por um lugar que ele não tenha conhecimento, e ele está à frente. Do cuidado dele tem também a questão da pastagem para a ovelha, e os vales têm locais de excelente pastagem durante esse período, pastagem que dá condição para estarem passando, nada como algo que ele vai preparar para as suas ovelhas, quando chegarmos no versículo 5 do capítulo 23 do Salmo 23. Outra razão, água. Nos vales tem água. Se não tem rios, nascentes estão por ali, rios é algo natural de se encontrar, ou então ele vai cavar, tem o recurso da água. Tudo providenciado na medida correta, empreendendo o melhor para as suas ovelhas. Toda providência, todo cuidado do pastor. Eu vou falando aqui, você vai prestando atenção, porque no final da mensagem hoje, vamos estabelecer o título para a mensagem de hoje à noite. Vamos apenas recitar o Salmo 23, do começo ao fim, e depois acentuarmos o versículo 4. Vamos lá então? Tenta de cor comigo, você vai dessa maneira familiarizar-se com o texto, nada melhor do que o convívio. Dona de casa todo dia tem que fazer almoço. Nem pensa no que está fazendo, põe o sal, põe o tempero. Tem que prestar atenção, porque se colocar 2 vezes dá problema, né? Sal em dose dupla, ninguém come, né? Fazer igual eu, fazendo pão, entrei no automático, o automático esqueceu de registrar o sal, isso faz tempo que aconteceu, e o pão ficou sem sal, ninguém come, é horrível, né? Tem que ter o equilíbrio. Vamos lá então, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós aqui, você aí da transmissão, a nossa questão de estarmos familiarizando com o Salmo 23. Eu tenho certeza que quando você deparar-se com um rebanho de ovelhas, porque rebanho tem também do gado bovino, é impossível não lembrar do Salmo 23. Alguns já estão, não vou dizer cansado, mas aprendendo maior conhecimento deste salmo. Vamos orar nesse momento? Deus eterno e bendito, colocamos neste momento no altar do Senhor, cada um aqui presente, nessa nossa reunião na casa do Senhor, e também aqueles que nos acompanham pela transmissão, Senhor. Oramos também, Pai bendito, pela filhinha da nossa irmã Rosângela, não sentindo-se bem, a família levou-a para o atendimento médico, mas queremos entregar tal garotinha àquele que é o médico dos médicos, que dirige os médicos que são, no seu papel aqui entre nós, muito importantes. Dirige, ó Deus, os cuidados médicos e sê com a família nesse momento. Clamamos ao Senhor. Ó Deus, eu tenho rogado ao Senhor que usa-me pregando a Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem a maneira precisa para que a Sua palavra seja pregada, e ela o seja no poder e na demonstração do Teu Santo Espírito. Nos alegramos também, ó Deus, conosco aqui hoje à noite, não poderia deixar de mencionar perante o Senhor a graça do Senhor se manifestando na vida do nosso irmão Saulo. O Senhor é aquele apresentado, Cristo é apresentado como nosso restaurador fiel, aquele que, como bom pastor, refrigera a nossa alma. Nos alegramos com a vinda desse nosso irmão e com a direção e obra do Senhor sobre ele. No nome de Jesus. Amém. A nossa vida, chamada vida cristã, viver com Cristo, nós estamos numa caminhada, num percurso. Nossa vida é uma caminhada, um percurso, semelhante à ovelha nessa fase de passar pelo vale. O título da semana passada da mensagem era Passando pelo Vale. Nós ainda estamos no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Davi não temeria mal algum. Tu estás comigo. Nessa nossa caminhada que nós empreendemos nessa nossa vida, você já percebeu que algumas situações, muitas vezes nós sentimos bastante incomodados com alguma coisa. Sentimos incomodados com o jeito de uma determinada situação ou com a forma como as circunstâncias nos acometem, nos atingem. E de repente nós nos projetamos na visão unicamente da situação ou da circunstância ou daquilo que está nos
incomodando. E essa nossa projeção, infelizmente, nós acabamos presos a uma visão apenas das circunstâncias. Não é assim aquele cântico que nós, de vez em quando, entoamos aqui? Não olhe as circunstâncias, não. Mas no primeiro momento, as circunstâncias, os acontecimentos, as situações que nos acometem, que levam-nos a ficarmos incomodados, ganham de uma maneira muito intensa o nosso viver nessa nossa chamada caminhada da vida cristã. E ficamos aborrecidos, e ficamos irritados, e queremos achar por que isso está acontecendo, quando na verdade, imagine você, aquilo que poderá ou poderia incomodar, perturbar, tirar o sossego, a paz da ovelha neste momento em que ela está passando pelo vale. Mas Davi diz algo muito importante aqui no verso 3, que eu passei a semana meditando, considerando e quero compartilhar com você. Davi diz: tu estás comigo. Tu estás comigo. Dois fatos devem trabalhar a nossa atenção. E é muito importante para a ovelha, porque quando ela está passando pelo vale, o pastor está à frente, e de repente há uma distância, e aquilo que traduz para a ovelha a presença do pastor é a voz. Então a voz do nosso bom pastor e a sua presença deve trabalhar em nós, nessas situações, nessas circunstâncias, de algo que nos leva a ficarmos bastante incomodados, deve trazer conforto para as nossas vidas, deve trabalhar o conforto. Espera aí, voz, presença do pastor, ei, está acontecendo algo comigo? Tu estás comigo. Eu estou passando pelo vale, mas eu não estou passando o vale sozinho. Tu estás comigo. O hino 384 do nosso cantor cristão, belíssima composição musical. A voz de Jesus. Aguenta aí que eu já vou posicionar para você as estrofes desse hino. Enquanto eu vou pregando aqui, o pessoal está assim: qual que é o título? Qual que é o título? Vocês vão chegar no título. Tá ok. O autor da epístola aos Hebreus, abre lá, Hebreus capítulo 13, verso 5. O autor da epístola aos Hebreus, eu não sei qual a circunstância, aquilo que está te fazendo sentir-se bastante incomodado, ou a falta de alguma coisa, ou o jeito de uma determinada situação. Eu não sei aquilo que incomoda você nesse momento em que você está vivendo uma aventura, passando pelo vale, mas veja lá, Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É o nosso Cristo, é o nosso pastor, a manifestação: tu estás comigo.
É possível que algo esteja te incomodando, te irritando, mas na menor fração de tempo possível, temos que trabalhar esse conceito que Davi diz: nesse momento de perigo, de uma jornada com o meu pastor, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Entro pelo corredor do hospital, aguardando exames serem feitos, procedimentos, não estou sozinho. Estou acometido de uma determinada enfermidade, mas tu estás comigo. O Hebreus 13, verso 5, traz para nós aquilo que mais nos importa, aquilo que deve ser o fundamental, e não diz respeito às circunstâncias ao redor, nem a presença ou ausência de bens materiais, ou as condições em que nós nos encontramos, mas o fator mais importante, a gloriosa presença do Senhor. Não te deixarei, o texto diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Se você é uma ovelha do Senhor do Salmo 23, Ele não jamais abandonará, desprezará as suas ovelhas. Ele tem poder, capacidade para manifestar a sua presença. Jamais, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Onde é que Deus ou Cristo está com você? Dormindo, enquanto você dorme. O nosso bom pastor preza por sua vida. Quando você recebe o diagnóstico médico humano de algo que entristece, abate o seu ser, comove o mais profundo dos sentimentos que alguém tem quando uma notícia vem ao conhecimento, como aconteceu com a esposa do Philip Keller. Philip Keller, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, nem o farei, provavelmente alguém que já está com o Senhor há algum tempo. Mas escrevendo o livro Nada Me Faltará, nós temos contato, eu leio Nada Me Faltará, nós baseamos nossas mensagens no Nada Me Faltará. A esposa dele, atravessando o vale da sombra da morte, e o Filipe diz: e eu vendo o seu tão frágil corpo, sendo dia após dia fragilizado, ela tinha um tipo de câncer. Eu disse aqui na escola dominical hoje de manhã, que aquilo que nós chamamos de perda, o apóstolo Paulo mencionou na palavra como lucro. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Para Paulo era assim: já estou próximo da minha partida. E nós desfrutamos, mesmo por Filipe vendo a sua esposa tão fragilizada, a pergunta que alguns mencionam ou faziam para Israel: onde está o seu Deus? Davi diz: tu estás comigo, eu não estou sozinho, eu não fui abandonado, eu não estou desamparado, eu sou alguém que Deus está comigo. Onde eu estou, como eu estou, eu sou dele.
Jamais ele abandona os seus. Não irá desprezar. Ele vai ao resgate. Quando uma ovelha do Senhor, do Salmo 23, se extravia, ele vai em busca até achá-la. E quando ele a encontra, se necessário for, põe nos ombros, traz, ele tem gozo, ele tem alegria. Achei a minha ovelha. E olha que ovelha tem um cheiro, amados. Ontem eu passei sentindo esse cheiro no sítio Alegria. Gira os olhos das circunstâncias, a gloriosa presença do Senhor. Trabalhe isso no seu pensamento. Deus, estou chegando segunda-feira de manhã, meu posto de trabalho, tu estás comigo. Não estou sozinho. É bem provável, possível que eu esteja passando pelo vale, mas não estou sozinho. Tu estás comigo. Essa menção que Davi faz, é a menção do pastor que verdadeiramente empreende-se para cuidar das suas ovelhas. Tu estás comigo. Se o Senhor está no nosso meio, Ele é o nosso bom pastor, e se Ele está sempre cuidando de nós. Hebreus capítulo 13, verso 6, tem a nossa afirmação, o que nós devemos afirmar, o que nós devemos falar para o Senhor, o que nós devemos apresentar com os nossos lábios para o Senhor. O Senhor é o meu auxílio. Você viu que a palavra auxílio, ela ventilou fortemente no momento do início, do meio, e ainda hoje ainda se fala em auxílio. Aquele procedimento de uma extrema urgência em empreender algo que vai socorrer alguém muito necessitado, ou que por razão tal necessita de socorro, de ajuda. Auxílio. Esse aqui funciona, hein? Esse aqui funciona num sistema que não tem como haver corrupção. Esse auxílio chega para a pessoa, ninguém pega dela, é dela o auxílio. Eu vou dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Não falei que circunstâncias, situações nos incomodam? O próprio processo de passar pelo vale pode ser algo que venha incomodar você. O Senhor é o meu auxílio, rocha de ajuda. Cristo é a nossa rocha de ajuda. Samuel, quando ele coloca aquelas pedras e levanta um memorial, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos o auxílio do Senhor, a provisão do Senhor. Agora, importante é chegarmos nesse ponto de consideração, para nos mantermos calmos, quando as adversidades surgem. Devemos deixar o Espírito Santo com aquela obra fluir em todo o nosso ser, como águas vivas, através daqueles vales que foram escavados pelas experiências mais difíceis que estamos atravessando, vales
de águas vivas, esse agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu gosto de um fato que o Senhor Jesus pontuou para nós, para os seus discípulos, e devemos pontuar, devemos trazer isso em consideração. Eu sei que você já memorizou esse versículo, é o texto de João 16:33, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Muito importante esse texto, quando nos sentimos incomodados, aborrecidos com algo, circunstâncias tais, procedimento da passagem pelo vale. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, o que envolve aqui, no capítulo 16, a promessa da vinda do Espírito Santo, Consolador, o fato do amor de Cristo pelos seus, cuidando dos seus até o fim, e mostrando que a hora se aproximava, em que ele estaria sozinho, mas não estaria sozinho porque o Pai estaria com ele. Ele diz: tenho-vos dito tudo isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições do mundo vão nos acometer, vão mexer na nossa vida, vão nos incomodar, mas devemos entender, em Cristo é paz. E de repente você tomando o procedimento certo, peraí, mas o Senhor está comigo, tu estás comigo, tu estás comigo. E de repente, de maneira muito serena, o Espírito Santo traduzindo para você algo da voz, da presença do Senhor Jesus Cristo. E quando nos apegamos, ou que nos apeguemos com fervor à voz do nosso bom pastor, e que possamos expressar a nossa confiança em Jesus. Confiança em Jesus quando estamos atravessando o vale ou mais escuro do vale, que possamos nos apegar à voz do nosso bom pastor. O hino 384 do cantor cristão, qualquer pessoa que baixar o aplicativo da Bíblia, clicar no lado esquerdo do aplicativo, tem a parte de hinários, e aí tem o cantor cristão, e no cantor cristão, o hino 384, a voz de Jesus. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. O coro diz: qual o maior prazer? Queria ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu, triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. O coro: qual o maior prazer? Queria ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Terceira estrofe, a terceira estrofe é a última. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal, com firmeza tal que nunca, nunca, nunca estou sozinho. Quando você entoa o hino 384,
A última frase da terceira estrofe: nunca estou sozinho. Com certeza vai chegar o momento que Deus vai permitir, vai conceder a Maria Júlia retornar, se assim for da vontade dele, para Jataí, lá no estado de Goiás. Eu conheço algumas cidades de Goiás. Se pudesse voltar lá, tenho saudade. Um dia voltarei nas minhas férias. Pegarei a dona Célia e iremos para Rio Verde, lá em Goiás. Passaremos por alguma cidade de lá, talvez Jataí. Lá o sol é forte, o sol brilha forte lá em Jataí. E Jataí, Rio Verde, enfim. Eu, certa feita, viajei a noite toda, indo para Rio Verde, de ônibus. Lá em Tumbiara, 2 horas da manhã, eu na rodoviária, aguardando o ônibus para Rio Verde. Abri a minha Bíblia, 2 e pouco da manhã, tinha 19 anos naquela época, levei a minha arma. Não sei o que pode me acontecer no caminho, o crente tem que andar armado. Estava com a minha Bíblia, e eu, enquanto aguardava o ônibus na rodoviária de Tumbiara, eu estava lendo a Bíblia ali, para fortalecer a alma e o coração. Depois segui para Rio Verde, fiquei lá em Rio Verde 5 dias a trabalho. Mas quando ela voltar para Jataí, você acha que ela vai sozinha para lá? Tu estás comigo, amém? O Senhor estará com ela. Já cantamos o hino 384, que nunca estou sozinho. Vai estar lá no lar que Deus preparou para ela. Tu estás comigo. Voz e presença do pastor, plantão 24 horas, não falha, infalível. É bênção sobre bênção. Está lá dando aula, Cláudia, na escola, com aqueles alunos todos elétricos, ligados no 220. E aí? Senhor, socorra-me. O que eu faço agora? Tu estás comigo. Senhor, minha glicemia que chama, que vocês falam aí que dá diferença. Você lembra da irmã Inês aqui no aniversário, na comemoração, aliás, do aniversário da igreja? E nós já estávamos quase encaminhando-a para o UPA, mas era de grande valor orarmos primeiro. Chamamos o pastor Augusto, que inclusive foi uma bênção naquele sábado e domingo pregando a palavra. Oramos pela irmã, e Deus deu-lhe baixa na glicemia, a diabetes entrou no controle. A diabetes estava brigando com ela, mas Deus deu a graça, Deus estava com ela. Está com você, está comigo, está conosco, nosso bom pastor. Todo momento em que estamos passando pelo vale, tu estás comigo. Tem presença, tem a voz dele. Você não pode ver, nem todo tempo a ovelha está vendo o pastor. Passou de 10 metros, ela não enxerga direito. Vai na voz, mas ela pode ouvir. O olfato também não é muito forte, mas ouvir, ela pode ouvir a voz do seu pastor. O Salmo 23, a partir do verso 4, ele faz uma referência a uma grandeza, a uma tranquilidade, uma segurança, e segurança tais que deixam nossas almas em completo repouso. Parece que quando a gente chega no verso 4, seria o pior momento do texto do Salmo 23. Nossa, agora vai passar pelo vale. Parece ser o pior momento, a pior situação. Parece que você vai sentir-se tremendamente incomodado, aborrecido. Eu não queria isso. Se para ir para tal lugar assim, alto, temos que passar por tudo isso, que dificuldade. Mas traz uma grandeza, uma tranquilidade, segurança tais, que com tal situação, as nossas almas têm um completo repouso. O salmista diz:
Não temerei mal algum ou mal nenhum, porque tu estás comigo. Vamos pontuar? Comigo em cada situação. Comigo, tu estás comigo em cada provação sombria. Tem provações que são sombrias. Está passando por uma provação? Algo está querendo entristecer você, aborrecer você? Tu estás comigo em cada provação sombria, em cada frustração. Como é duro ficar frustrado, não é? Nós sofremos uma frustração esses dias passados. A gente vinha naquele patamar, naquela condução, vamos. Final do ano, aliás, o tempo está chegando, Natal em Ribeirão Preto. Mas tivemos uma frustração. Não podemos ir, mas queremos crer que não indo, será oportunidade, viu, irmã Inês? Eu creio que ela deve estar acompanhando. Dela vir com o esposo. Eu contei hoje, falei, Senhor, esse ano ela não veio, esse também não, esse não. Ó Deus, está com 5 anos. Indo quase para 6, que esse casal não venha a Barretos no Natal conosco. E vai ser um momento, Deus nos dando a condição de bênção. Tanta coisa mudou aqui, o Eurípides o Eurípides é o esposo da irmã Inês, não tem vindo para ver, para estar um tempo com a gente. Talvez terá um tempo. Paulo enfrentou frustrações assim, querendo ir ter com os Tessalonicenses e foram impedidos. Uma frustração. Ele está conosco em cada situação, em cada provação sombria, em cada frustração, em cada problema perturbador, em cada dúvida inquietante, cada momento. E nós muitas vezes nem temos consciência desse fato enquanto estamos vivendo. Muito bem, você pode até começar desesperado, incomodado, mas chegue ao fato de que é algo absolutamente de uma realidade imensa. Você não está sozinho. Ainda que humanamente ninguém esteja com você, você não está sozinho. Olha lá, Evangelho de João, capítulo 10, verso 2 ao verso 4, abra sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 10, verso 2 ao verso 4. Abriram lá? Jesus aqui está falando de relacionamento entre ovelha e pastor. E ele diz, vou pegar até o contexto, vamos pegar o verso primeiro. Na verdade vos digo, que aquele que entra pela porta no curral das ovelhas, aliás, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas o quê? Ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Já nessa época aqui, já tinha Dolly, Margarida, Florida, o que mais que nós teríamos aí? Charlotte. Esses dias eu vi um vídeo, cachorro, tem hora que apronta, tem cachorro muito sapeca. Tinha um agrupamento de ovelhas num lugar, num cercado, e umas ovelhas bem roliças, fortinhas, assim, com aquele manto de lã aparado, mas assim, sabe quando você vê aquelas árvores que aparam, as árvores cheinhas? E os cachorros, pela quantidade de ovelhas agrupadas ali, os cachorros, 3 deles pelo menos eu vi, eles estavam fazendo a maior festa no que diz respeito a correr de um lado para o outro.
ia de um lado para o outro, correndo, rolando, brincando, mas sabe onde? Em cima. Fizeram das costas das ovelhas, por cima das ovelhas, entendeu? Eles estavam andando em cima das ovelhas, até o ponto de deitar, como o Totó faz lá em casa, né? Espreguiçar, e as ovelhas se mexiam, mas eram muitas, mesmo elas se mexendo, eles ainda continuavam em cima das ovelhas, pela quantidade de ovelhas. Deveria ter compartilhado esse vídeo, e é difícil agora encontrar de novo esse vídeo, mas se você chegar a vir esse vídeo, se você vir na mídia, compartilha, que a gente vai se deliciar vendo esse vídeo. Evidentemente eram cachorros do pastoreio daquelas ovelhas, porque há cachorros que os donos, os pastores usam para coordenar o rebanho e ajudar no rebanho. Estavam familiarizados com as ovelhas, e elas ali não tinham como fugir dessa situação, eles brincando e alguém só filmando ali. E eu lembrei aqui dessa questão lendo o texto. As ovelhas ouvem a sua voz, e aí tem os nomes, chama pelos nomes, interessante isso. Já faz muito tempo, antes mesmo de você nascer, Deus já sabia o seu nome. Sabia o seu nome. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ainda que a distância não permita que elas enxerguem, elas seguem porque conhecem a sua voz. Tu estás comigo, presença e voz do pastor. Essa realidade nós precisamos ter na nossa vida, da presença do pastor, da voz do pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Lá no sítio Alegria, quando eu aproximo das ovelhinhas, sabe o que elas fazem? O que está escrito aqui: antes fugirão dele. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É muito importante a voz do nosso bom pastor. É muito importante que ouçamos a voz do nosso bom pastor em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos até o versículo, passamos do versículo 4, tá ok. Voz, é muito importante isso. E não poderíamos deixar de mencionar, já no derradeiro momento, da despedida, da presença de Cristo aqui entre os seus, instantes da sua ascensão, ele dizendo para os seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis o quê? Que eu estou convosco todos os dias. Até quando, Senhor? Até a consumação dos séculos. Nós temos essa confirmação, e o Espírito Santo trabalha isso para nós. Não estamos só, tu estás comigo. Nós temos a voz e a presença do pastor. E é importante reconhecermos isso. E quando nós reconhecemos isso, não sei que momento da sua vida, que situação, que dificuldade, que enfermidade, quando nós reconhecemos essas verdades que envolvem tanto a voz como a presença do Senhor para nós, quando isso começa a ser trabalhado na nossa vida, nós passamos a entender que o Senhor está conosco no nosso sofrimento, que Ele entende a nossa dor, o nosso abatimento, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos perturba. Ele mesmo sofreu mais do que qualquer um de nós,
Então, nesse momento, quando trabalhamos essa compreensão, os nossos temores, nosso medo, os nossos receios, e até mesmo o nosso pânico, dúvidas, vão ceder e dar lugar a uma confiança calma e tranquila em seus cuidados. Amém? Estou sendo cuidado pelo Senhor. Onde estou e como estou, tu estás comigo. A presença e a voz do pastor tendo um grande impacto na nossa vida. Agora já então, nós temos aqui uma caixa de bis para alguém que vai tentar mencionar o título do salmo da mensagem para hoje à noite. Eu coloquei no store, acho que foi na quarta-feira, saiu lá uma imagem de um pastor com as suas ovelhas. Quem vai tentar? Então vamos lá. Espera aí, está passando um som aqui. Tem uma enorme carreta que anda pela cidade. Aqui está ficando, viu, pessoal da transmissão? Está ficando assim, dividido. Alguns acham que tu estás comigo. Nunca te deixarei. Desampararei. Olha, eu vou falar o título. Alguém escreveu aí, Felipe, na transmissão? Vê se alguém escreveu. Se alguém escreveu, vai ganhar essa caixa de bis. Não, eu não sei. Não, aqui ninguém acertou. É difícil. Não. Não. Alguma coisa vocês acertaram. Alguma coisa vocês acertaram. Doce voz do pastor. O pessoal está mencionando aqui. Já acertaram em parte, mas ninguém vai acertar o título na sua totalidade. A totalidade ninguém vai acertar. Vai, vou ouvir de novo, vamos ver. Qual que é o seu, Maria Júlia? A Maria Júlia, tu estás comigo. Tem mais alguém no tu estás comigo? Só você vai no tu estás comigo? Não, o Ernesto. O Ernesto também? Tá, ok. Quem mais? A presença e a voz do pastor. Tá, ok, segura aí, tá bom? Teria que marcar. Alguém falou tu estás comigo, a outra pessoa falou a presença e a voz do pastor no vale. O que é? A doce voz do Senhor. Tá, vamos fazer o seguinte. Alguém escreveu aí, Felipe, da transmissão? Não, ninguém escreveu. Então vamos fazer o seguinte. O título. O que ele falou? Como vocês aproximaram do título, tem 20 bis, depois eu vou deixar dividir, mas as pessoas que mais aproximaram, foi a Esther e a Maria Júlia. Eu vou explicar por quê. Na verdade, o título da mensagem para hoje é Tu estás comigo, : a presença e a voz do pastor. Tu estás comigo, a presença e a voz do pastor. Esse é o título. A mensagem então foi intitulada. Eu passei horas e horas fazendo uma sequência de vai e vem, e pensa, e aí demos o título. E aí você viu o store, ouviu a música, mas não prestou atenção no título. Então o título é Tu estás comigo, a presença e a voz do pastor. A segunda mensagem do versículo 4, passando pelo vale, tá? Agora já semana que vem, qualquer momento ele chega. Segunda e terça,
Nós escrevemos a pauta. Quarta veio o título. Vai vir um título interessante agora também, hein? Alguma coisa assim que envolve ali a sequência. Agora vem o cajado. Agora virá o cajado e a vara do pastor. Vamos ver que título vai ter. Sempre nos surpreende. Vamos ver que título vai ter. Coloquemos-nos em pé. Já me escureceram aqui, né, Rafael? Com o quadro ali. Ok. Não, pode deixar ligado, não tem problema não. Nós vamos orar. Depois então você coloca, tá? Vamos orar. Eu não sei quantas pessoas agora, nesse momento, além dos que estão aqui, estão se sentindo incomodados, as circunstâncias, a própria irmã Rosângela com a filha doente, isso incomoda, não incomoda? Tenta a circunstância tirar a paz, você não pode olhar a circunstância, mas tem que credibilizar o fato, tu estás comigo, a voz e a presença do pastor, onde estou, como estou, alguns estão acamados, alguns tiveram a consciência clara, que da maneira como estão e o que estão passando, não estão sozinhos. Você é ovelha do Senhor do Salmo 23. Agora, o Senhor conhece os seus. As suas ovelhas conhecem a voz do pastor e ele as conhece, chama pelo nome. A pergunta é: você já recebeu o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador? Você já percebeu essa realidade na sua vida? Você precisa do Senhor Jesus como seu bom pastor, como aquele que vai cuidar de você, como aquele que você então poderá dirigir-se a ele e dizer: tu estás comigo, eu não estou sozinho, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, e com ele eu quero andar. É o Senhor Jesus. Você já pela fé veio a compreensão da obra salvadora, redentora do Senhor Jesus, que milhares de pessoas são atraídas a esse conhecimento? Há uma certeza de vida eterna. Cristo Jesus disse: e dou-lhes a vida eterna. Cristo dá a vida eterna, que sobre você e sua vida jamais venha pairar essa expressão de João 5,40, das próprias palavras dos lábios do Senhor Jesus: e não quereis vir a mim para terdes vida. Há pessoas agora examinando as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna, e elas testificam do Senhor Jesus, e ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Cristo dá a vida eterna, e ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou com abundância. Deixe Jesus ser real na sua vida. Abra o seu coração hoje à noite. Não deixe para amanhã tomar a decisão mais importante. Ó Senhor Jesus, entra na minha vida, salva a minha alma. Faça essa oração, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há uma decisão, e você que já se encontra salvo, já é ovelha do Senhor Jesus, apegue-se ao Senhor, Ele está com você. Tenha clara consciência, deixe a tranquilidade, o refrigério dele ser trabalhado na sua vida. Não fique aborrecido, ou olhando as circunstâncias, ou vivendo momentos turbulentos, quando você pode usufruir de paz nesse momento da sua vida. Vamos orar agora. Nosso Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor, por cada momento do ensino da Tua Palavra, através deste púlpito, que possamos, no aprendizado de cada momento da nossa vida, a nossa gratidão ao Senhor. O Senhor tem falado conosco, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor tem trazido
a tua palavra aos nossos corações, passando pelos nossos ouvidos, chegando ao mais profundo do nosso ser. Senhor Deus, com aqueles que na transmissão estão nos acompanhando, outros depois, onde quer que essa palavra chegue, que ali o agir, o poder, a obra do Santo Espírito, oramos, ó Pai bendito, por conversões, pessoas conhecendo o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, e aqueles que estão em Cristo, sendo exortados a viver para a glória do Senhor, edificados em Cristo Jesus. Graças damos ao Pai bendito, e ainda oramos, Pai, por todo o cuidado, direção e obra do Senhor, com a família da irmã Rosângela e a sua filha doente, que logo tenhamos uma boa nova a respeito do estado de saúde da Tayana. Entregamos aos cuidados do Senhor, orando no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém.